Irmãos, como é bom nós cantarmos cânticos, que exaltam o senhorio de Cristo. Esse último canto agora me chamou a atenção, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é interessante que não é nós transferirmos uma vida para Ele e vivemos, mas é uma responsabilidade diante da soberania de Deus, nós sermos responsivos a isso, Que letra é essa, Que maravilha, e que seja assim mesmo. A centralidade de Cristo Jesus. Saibamos exatamente esses cânticos, que exaltam o senhorio de Cristo, nós somos libertos e vivemos por Ele, e que assim seja para a glória e honra do Senhor. Amém. Irmãos, nessa manhã eu gostaria de compartilhar, dar continuidade à exposição do livro de Efésios. Nós paramos no capítulo 6, no versículo 4, e hoje eu gostaria de avançar um pouco mais no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. É um assunto muito interessante. O título desse assunto que nós vamos compartilhar hoje são deveres de empregados e patrões. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 6 de Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 6, vamos acompanhar a leitura do versículo 5 ao versículo 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Versículo 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Último versículo 9. E a vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Oremos ao Senhor. Pai de bondade e misericórdia, nós estamos aqui nessa manhã pela Tua graça, pelo Teu grande amor, e Te agradecemos por isso, é um privilégio, Senhor, mas dependemos de Ti inteiramente, Senhor, e nessa hora importante, onde será ministrada e será feita a exposição da Tua palavra, nos dê graça, Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e graça, revelação da Tua palavra, e que possamos entendê-la, compreendê-la, aceitá-la pela fé, e que o Senhor que a igreja seja plenamente edificada nessa manhã. Teu Espírito Santo possa testificar da Tua palavra, e que o Senhor seja glorificado, Senhor. Flua no nosso meio, agracia-nos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é importante que nós sempre lembremos aqui desse assunto, e está interligado. Quando Paulo trabalhou ali no capítulo 5, do versículo 18, quando ele fala: e não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse assunto, todos eles estão ligados a isso. Paulo traz essa grande verdade, é um alicerce, é uma base, é um fundamento para nós desfrutarmos dos assuntos que ele ministrou ali. E depois, exatamente no último versículo, ou seja, no versículo 21, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ali no capítulo 5, no versículo 21, ele deixa isso, é uma sujeição. Então, isso é importante, nós carregarmos isso. Esses assuntos carecem de nós estarmos cheios do Espírito Santo e nós compreendermos e crermos que nós estamos sujeitos uns aos outros. Todos nós, Senhor, todos nós. Interessante que nós vamos falar sobre o empregado sujeito aos patrões, mas patrão sujeito ao patrão, Nós temos um patrão supremo, que é o nosso Senhor. Então, isso é importante, nós vamos carregar para a vida isso, e é importante isso. Por exemplo, Paulo, depois que ele falou isso,
ele trabalha 3 assuntos clássicos. Ele fala ali no capítulo 5, do versículo 22 até o 33, ele fala dos deveres conjugais. E eu estava pensando nisso, existe uma ordem aí, olha, presta atenção. Esse é o primeiro assunto. Depois, logo a seguir, capítulo 5, do versículo 34, ele vai até o capítulo 6, do versículo 1 e 4, aliás, capítulo 6, do versículo 1 a 4, ele vai falar deveres dos pais e filhos. E hoje, do capítulo 6, do versículo 5 até o 9, ele trata dos deveres dos patrões e empregados. É interessante, irmãos, que o mundo fala muito dos direitos e a Bíblia fala de deveres. E é interessante isso, né? E Paulo trabalha esse assunto, os deveres, porque isso é que importa, né? Nós precisamos, para nós termos direito a alguma coisa, nós temos que ver os deveres que nós cumprimos aqui, como cristãos, como filhos de Deus, para glorificar o nome do nosso Redentor. E eu vejo assim, que é uma consequência essa ordem que eu quis dizer. Primeiro ele trata dos assuntos conjugais, olha só. Depois ele fala dos deveres de pais e filhos. Isso tudo está em loco, está na casa, no lar. Tudo começa com Deus e no nosso lar. Depois, avançando, ele fala desse último assunto que nós vamos compartilhar, que é os deveres dos patrões, dos empregados e patrões. É interessante isso, né? A gente vê como Paulo tem esse discernimento, essa sabedoria do Espírito de trabalhar sempre uma ordem, né? Isso é importante. E sendo assim, nós podemos dizer sem medo de errar que o marido, cheio do Espírito Santo, ele ama a esposa como Cristo ama a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo, ela submete ao marido como a igreja a Cristo. Pais cheios do Espírito Santo criam os filhos na admoestação do Senhor. Filhos cheios do Espírito Santo obedecem aos pais. E esse último assunto que nós vamos tratar hoje, se Deus permitir, patrões cheios do Espírito Santo tratam seus empregados com dignidade. E os empregados cheios do Espírito Santo trabalham com empenho em favor dos seus patrões. Irmãos, a palavra, é importante nós entendermos que a palavra que Paulo trabalha aqui, que ele emprega nesse assunto, significa escravos. Ele fala dos escravos. Porém, os princípios que ensina são aplicáveis a servos ou empregados de todo tipo. Isso é importante, né? A gente vê o que aconteceu lá na escravidão. Naquela época do Império Romano, havia cerca de 60 milhões de escravos. É um número assustador. Era uma hora muito difícil a escravidão. John Stott disse que o escravo era uma espécie de uma propriedade que tinha uma alma. William Barclay disse: os escravos velhos e doentes, eles eram abandonados sem alimento e entregues à morte, eram como uma ferramenta emprestável. Foi uma hora muito difícil. É verdade que tinham escravos, tinham patrões que eram senhores, que eram realmente dignos, mas na maioria era uma hora muito difícil que eles passaram. E o cristianismo, irmãos, o cristianismo triunfou sobre a escravidão. Foi a religião cristã que apagou essa mancha da civilização. E no Brasil, a escravidão foi vencida em 1888, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, mais uma vez, a gente deixa bem claro que a igreja é um veículo que transmite a graça soberana de Deus. Ela que norteia o povo de Deus para uma vida santa
irrepreensível perante Ele. E é importante isso. Você que é uma nova criatura, talvez você não entenda o valor disso, mas agradece a Deus todos os dias da nossa vida, para que vivamos uma vida de santidade que honra e glorifica o nome do Senhor nesse mundo perverso. E Paulo, o Espírito Santo deixou através dos livros da Bíblia os princípios, nos deu realmente um sentido em todas as áreas da nossa vida. Então, que o Espírito Santo nos conduza nessa manhã a nós sermos ganhos pela palavra e o Espírito Santo de Deus. Amém. Logo no versículo 5, irmãos, ele fala: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O que Paulo está querendo aqui expor nesse versículo 5? A primeira responsabilidade dos empregados é realmente essa obediência ao vosso patrão. Quando ele fala aqui segundo a carne, é para com seus senhores aqui na terra, são senhores, são os patrões. Então, segundo a carne, a expressão significa também, faz lembrar que o Senhor aqui desse mundo, que esse Senhor, esse patrão, tem uma responsabilidade, um compromisso, até mesmo uma certa autonomia sobre o trabalho e também o trabalho físico ou intelectual do empregado. Mas ele não pode ditar regras, normas, nem se exercer nenhum domínio em assuntos espirituais. Interessante isso, né? Nem mandar na consciência dos funcionários de alguém. Muito bem. Aqui seguindo um pouco ainda no versículo 5, as palavras que ele usa, temor e tremor, é uma demonstração que o funcionário, que o empregado tem um respeito, que ele receia em ofender tanto a Deus como o seu patrão. Tem o verdadeiro sentido de uma responsabilidade que ele deve ter no seu serviço, e o cuidado de não deixar nenhum dever sem ser cumprido. É muito interessante isso, é importante. Depois, seguindo aí o texto ainda, ele diz assim, Paulo fala, na sinceridade do vosso coração. Irmãos, é interessante e muito importante esse assunto, porque o funcionário, o empregado, ele vai lendo os textos, adquirindo conhecimento, ele vai aplicando na sua vida, ele vai ser um muito bom funcionário, e isso, acima de tudo, vai glorificar o nome do Senhor, vai ser um bom testemunho aqui na terra. As pessoas vão falar, mas o que é isso? Esse é Cristo. Então, ver na sinceridade do vosso coração é trabalhar com integridade, com sinceridade do coração. O empregado deve fazer um bom trabalho, essa é a vontade de Deus. O empregado precisa ser honesto, ele precisa honrar a sua empresa, honrar onde ele trabalha. Quando você é um bom funcionário, isso redunda em glória para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como, né? E você está fazendo para o Senhor. E seguindo ainda mais o texto aí, praticamente no finalzinho, como ele fala, a sinceridade do vosso coração, e ele no finalzinho ele fala, como a Cristo. Irmão, esse ponto aqui também é fundamental. O trabalho deve ser como a Cristo. O que quer dizer isso? Que o empregado deve prestar serviço em obediência ao patrão terreno, como uma espécie de um serviço prestado ao próprio Senhor Jesus Cristo. É como se ele estivesse fazendo aquilo para o patrão, é verdade, mas no fundo ele fazendo para o Senhor. Então, essas palavras também mostram que não deve haver distinção entre o secular e o sagrado. Nós não devemos dividir a nossa vida. Eu sou um cristão, é verdade. Na igreja eu me comporto, eu canto,
eu brinco com os irmãos, abraço. Agora no emprego xinga, fala besteira. São duas vidas, são duas identidades, não pode isso. Nós não podemos separar, nós somos uma pessoa íntegra em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos viver de uma maneira santa na presença dEle. Paulo deixou claro isso lá em Efésios, eu acho muito importante aquele texto. Ele nos chamou, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo ali tem um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ser santo perante as pessoas até que não é difícil, mas é diante de Deus, é lá no seu banheiro sozinho, é numa fila de banco, é num sinal de trânsito, e aqui no emprego, ali convivendo com as pessoas, com os funcionários, amigos, colegas. Qual que deve ser o nosso comportamento? Então nós não podemos separar o secular do sagrado. Nós temos que ter uma vida espiritual, sermos mesmo em todos os lugares da nossa vida, porque Deus é onisciente, Ele está presente. E é interessante, importante isso, né? O crente porque tudo que nós fizermos é para a glória do Senhor. Os funcionários devem ser leais aos patrões, por causa do compromisso que tem com o senhorio de Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios, lá no capítulo 10, no versículo 6, ele fala, versículo 3, não, desculpem, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei outra coisa qualquer, o trabalho, funcionário, um exemplo que nós estamos aqui, fazei de que jeito? Tudo para a glória de Deus. Se você puder fazer aquilo que você pensa fazer para a glória de Deus, então faça, e é o que nós devemos fazer. Então, como a Cristo, né? Então, o trabalho mesmo, irmãos, mesmo aqueles mais humildes e comuns trabalhos, podem se tornar nobres e dignos, quando feitos para a glória de Deus. Então, às vezes você fala, aquela pessoa que, o catador de lixo, é um trabalho, e é um trabalho árduo, mas se ele estiver fazendo ali para a glória do Senhor, é um trabalho nobre e necessário, e nós devemos agradecer isso e orar por essas pessoas também que estão ali. É um trabalho difícil, duro, mas precisa, e que essas pessoas, se não todos ainda, mas que Deus ganhe a vida deles. Ele passa ali na tua casa, né, os dias certos, para levar aquele lixo. É um empregado, é um funcionário, assim como aquele médico, aquele doutor que está ali na hora difícil também. Todos eles carecem da graça de Deus. E se esses empregos, essas profissões forem tudo para a glória do Senhor, é nobre, e deve ser, e muito importante isso. Então não tem aquele emprego, aquela profissão, todas são nobres diante de Deus, quando feito para a glória do Senhor. Paulo fala também, eu queria abrir um texto, eu vou abrir em Colossenses, depois se você quiser ler em casa, é o capítulo 3, Paulo trata desse mesmo assunto no versículo 22, olha o que ele fala: servos, olha só, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne. É o mesmo assunto aqui, são, né? Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar ao homem, mas também em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Olha o versículo 23: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Interessante isso, né? É fazer para o Senhor. E depois a gente continua esse assunto aí nos outros próximos versículos. Nós vamos encaixar esses outros versículos aqui, os 24, 25 e também o do capítulo 4, primeiro versículo. Muito bem, seguindo adiante, versículo 6. O que diz o versículo 6 aí? Ele diz assim: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha só, o funcionário, o empregado, ele não deve trabalhar apenas quando o patrão está olhando e querer bajular o patrão.
Não deve ser esse o seu procedimento, mas sim como servos do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O empregado não pode pensar em querer fazer alguma coisa errada para o patrão. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro patrão, supremo, Ele está olhando, Ele está vendo ali o seu procedimento. Isso é muito importante, nos traz duas coisas, nos traz temor e ao mesmo tempo gratidão a Deus. A gente às vezes só acha o lado, então eu vou ficar com medo, vou ficar... Sim, um temor, mas o outro lado é o lado que é uma segurança. É como se um pai estivesse olhando o filho e ele estivesse ali vendo alguma coisa, se acontecesse alguma coisa, o papai o papai normal, terreno, ia socorrer o seu filho ali. E nós temos muito mais, nós temos o Pai Supremo, que nós estivermos fazendo alguma coisa, Ele vai nos disciplinar em amor, porque Ele quer o nosso bem, por amor do seu nome. Então é importante a gente pensar assim, e nunca achar que, Ele está vendo, então tem que fazer. Não, é no bom sentido, os dois lados, a gente tem que ver os dois sentidos. E interessante que isso tem que ser feito, como Paulo fala, de coração, como se estivesse fazendo a Deus, não de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer jeito, não, fazer do melhor que puder fazer. Então, nós podemos dizer que, sem medo de errar, portanto, não deve ser um trabalho mal feito, e sim procurar fazer o melhor para agradar a Deus. Esse deve ser o intuito, esse deve ser o nosso objetivo. E Paulo continua aí, eu percebi que isso aí, do versículo 5 até o versículo 8, parece que é uma redundância. Paulo, ele é incansável em tornar isso firme, para repetir isso, para que nós não esqueçamos dessas verdades, e cumpramos e aplicamos na nossa vida, quer seja patrão, quer seja, por enquanto nós estamos falando dos empregados. E o versículo 7, sigamos aí. Olha só, ele fala assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Olha só, o empregado deve prestar serviço sem murmuração. É muito importante isso. Pelo contrário, ele tem que ser grato por ele estar ali, por ele ter aceito o serviço. Talvez não é o que ele queria, mas é o que Deus proveu, e ele tem que ser grato ainda, né? Com gratidão a Deus, fazendo de toda a sua alma, de todo o seu coração, de boa vontade, como ao Senhor. Ele diz aí, mesmo quando o patrão não faz elogio, mesmo quando ele não demonstra gratidão pelo nosso trabalho, por isso tem que ser feito como ao Senhor e não como aos homens. Faço uma pergunta para os irmãos nessa manhã. Se o patrão for perverso, qual deve ser a nossa atitude? Devemos submeter? Nós vamos encontrar algumas ideias, talvez, o mundo está cheio, mas o mais importante é nós vermos o que a palavra de Deus fala, é onde nós vamos estar seguros, e graças a Deus por isso. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 18 e 19, eu vou ler para os irmãos. Olha só, que interessante que é, como realmente, o que nós quisermos fazer, nós temos que estar amparados na palavra de Deus. E aqui no texto de 1 Pedro, capítulo 2, olha o texto do versículo 18, diz assim, olha o que Pedro fala aí, capítulo 2, versículo 18, servos, olha aí, a palavra é dirigida aos servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente o que for bom e cordato, ou seja, aquele que for sensato, bom. Agora olha aí, mas também ao perverso. Olha aí, é interessante isso, ao perverso. Olha o versículo 19, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus.
o que nós poderíamos pensar aqui, o que Paulo, nós podemos concluir isso com essa base bíblica? Nós podemos dizer sem medo de errar que essa é uma característica ou qualidade de um comportamento sobrenatural. Por quê? Porque está debaixo do poder do Espírito Santo. A pessoa, para fazer isso, ele tem que estar que jeito que Paulo falou lá no capítulo 5, versículo 18, e amém, cheio do Espírito Santo. É uma atitude sobrenatural que faz a diferença, que fala mais alto nesse mundo em que vivemos. As pessoas não veem isso toda hora, mas ver um funcionário desse faz a diferença para a glória do Senhor. Esse é um testemunho que glorifica a Deus. E é isso mesmo, irmãos. Nós somos chamados para revirar esse mundo de ponta cabeça mesmo. Para as pessoas falarem, puxa, mas é possível? Sim, é possível somente em Cristo Jesus. Seguindo adiante no versículo 8. O versículo 8 ele fala: certos de que cada um se fizer alguma coisa boa, preste atenção nesse versículo, certos de que a cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. É interessante, eu achei assim, interessante esse versículo, porque Paulo usa uma palavra certos. Essa palavra certos aqui, ela dá um amparo nesse versículo. Ele fala sobre que cada um se fizer alguma coisa boa, tal. Ele fala sobre um incentivo à obediência, a um serviço bem feito, ou alguma coisa boa. Essa expressão certa é uma certeza, estimula, incentiva a realização, a concretização, a fidelidade do seu trabalho. É lógico que tem uma condição aí, o ser uma condicional, se fizer alguma coisa boa. Certos, é uma esperança certa. Analisando todo esse versículo, todo bem que você, preste atenção, todo bem que você fizer, voltará a você. Ao contrário também, Deus é o galardoador. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, eu vou ler o texto de Colossenses 3:25, ele fala assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Olha só, o Senhor, a Cristo, aí no versículo 24 de Colossenses 3 também, ele diz assim: ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, ao Senhor, a Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Paulo também trabalha isso de uma maneira tão forte no capítulo 6, do versículo 7 de Gálatas. Eu vou só ler para os irmãos: e vós não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Isso é importante nós sabermos. Se é uma coisa boa, aí, receberá isso outra vez do Senhor. Você colheu. Portanto, diante de tudo isso aqui nesse versículo, em última instância, nós podemos servir a Cristo e não a homens. Nós recebemos a recompensa do nosso Senhor Jesus Cristo. E estava pensando num exemplo aqui que eu trouxe para os irmãos. Eu vou lendo o versículo, os irmãos vão ver de quem que é que a gente vai falar. Eu vou ler os versículos aqui e vou contando o que aconteceu. Eu vou abrir um texto, depois você anota em casa, você vê. Eu vou ler, eu vou abrir porque eu acho muito importante nós lermos aqui. Eu vou falar sobre Gênesis capítulo 39, e vou falar de alguém que realmente podemos dizer que foi um tipo de Cristo, foi alguém que deixou um bom testemunho. Olha só de quem que nós vamos falar. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, preste atenção,
comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O que ele fez? Ele comprou José. O que ele fez então? Ele comprou José como o quê? Ele pagou para os ismaelitas. Lembra o que aconteceu antes, né? Os irmãos jogaram na cisterna, depois tiraram, entregaram para aquela caravana que ia passando, e ele foi levado. E chegou lá, Potifar comprou dos ismaelitas José. O que ele fez? Ele comprou José como o que então? Muito bem. José é escravo? Ou é escravo? Agora olha só que interessante que aconteceu. Muito bem, José, Potifar, tudo que ele tinha, ele confiou nas mãos de José. E ele entregou José para ser o mordomo da sua casa. Então de nada ele sabia, além do pão com que alimentava. José era o que estava ali, ele era responsável. Esse é um exemplo muito forte que mexe muito, traz realmente uma graça muito grande para os homens, para nós como homens. E agora olha o que aconteceu. Ele já era um escravo que estava ali na casa de Potifar, ele era mordomo daquela casa, ele tinha autonomia, quase que toda ela, né? Tudo estava ali confiado diante de José. E o mordomo, Potifar passou-lhe as mãos tudo que tinha. Muito bem. E aconteceu algo interessante aqui nessa passagem. A mulher de Potifar, do seu senhor, ela faz algo muito depravado. Ela faz um convite para que ele pudesse deitar com ela, José. E isso, ela foi assim, como se insistente com isso. E chegou um momento que viu que não tinha ninguém. Depois você lê lá em Gênesis 39. Ela aproveitou e pegou pelas vestes e disse, forçou mesmo, deita-te comigo. E ele deixou as vestes na mão dela, olha a reação dele, e saiu fugindo para fora. Irmãos, isso é muito nobre. Os homens sabem do que é isso. Isso, eu louvo a Deus por essa hora aqui, testemunho que aconteceu. Esse deve ser o comportamento de todos nós, todos os homens, principalmente os casados, né? Aliás, todos. E ele fez isso, ele fugiu. E o preço depois os irmãos lá em casa, aquela mulher fala que ele que tentou, fala uma mentira, Potifar então prende ele fica na prisão. Você fala, mas o que é isso? Cadê Deus? Deus é injusto? Não, não é injusto. Deus é justo, Deus é gracioso. E eu louvo a Deus pela graça de Deus, pelo grande amor de Deus na vida de José. Esse é o modelo para nós como homens. Isso faz tremer todo o meu ser, de ver um homem como esse. Esse é um homem. Ele fugiu de mulher, ele não gosta. Não, ele ama o Senhor e ele gosta do Senhor, a ponto de fazer isso, e ele o fez para a glória do Senhor. E depois os irmãos sabem, Deus deu graça ali, Deus era com ele em todas as circunstâncias, e ali naquela prisão, Deus criou circunstâncias deles desvendar os sonhos. E depois então o que aconteceu? Faraó coloca ele é o segundo depois de Faraó. Faraó colocou ele no lugar, foi exaltado. Faraó não, Deus usou Faraó para exaltar José. Ele fez uma coisa, o quê? Uma coisa boa. Ele recebeu outra vez do Senhor. Promessa cumprida, porque Deus é fiel. Esse texto me chamou muita atenção, estou me arrepiado. É um texto que realmente é forte. E se você e eu, nós analisarmos todo o contexto aqui de Paulo no capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 9, você vai ver que ele é um exemplo de todas essas características que Paulo deixou aqui.
fidelidade, integridade, fizer qualquer coisa boa, temor e tremor, sinceridade como a Cristo, servindo a Cristo de boa vontade, todas, eu diria que todas aqui, eu não sei para você, mas para mim, eu analisei e José, ele cobre todas essas características aqui. E isso nós devemos carregar como modelo de um homem como você e eu, que temos todas essas paixões, direito a todo sentimento carnal, mas ele foi firme com ele mesmo, porque ele amava o Senhor. E que eu e nós, como homens, possamos reagir assim, sermos esse homem, não para ser aquele, mas para a glória do Senhor, porque o Senhor fez muito mais do que nós, por nós, está fazendo, e Ele fará. Um dia nós estaremos com Ele por toda a vida, ou seja, a vida eterna. Então, agora no último versículo aqui do assunto, Paulo vai tratar dos senhores. Ele fala assim: vós, senhores, de igual modo proceder para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui Paulo faz algo muito importante no meio de uma escravidão, e hoje nós podemos ver isso, e puxa vida, Paulo, ele faz aqui, mostra a igualdade, de igual modo, olha aí, ele pareia o patrão com o empregado. Que coisa linda, porque naquela época, irmãos, foi muito difícil a escravidão. O escravo que o patrão não gostava às vezes de um senhor que às vezes um escravo feria um animal de estimação dele, que ele ou matava, né, uma coisa assim, ele até chegava naquele escravo, podia até matar o escravo por causa disso. Então o escravo quase que não valia. Então foi muito sério. É como nós vimos ali o comentário de William Barclay e de John Stott. Então não foi fácil. Aqui a gente vê que houve de igual modo. O apóstolo Paulo mostra a igualdade diante de Deus aos senhores e aos servos, aos empregados, deixando as ameaças. Olha só, ele deixando as ameaças. O que são essas ameaças às vezes? O patrão diz assim para o servo, para o empregado: se você não fizer isso que eu estou falando para você, eu vou te mandar embora. Se você não arrumar aquilo que eu já pedi para você e tal, eu vou te mandar embora. Então são ameaças que às vezes o empregado é obrigado a ouvir, e essas são ameaças assim comuns, e ele disse que não deve ser feito. Vós, senhores, patrões, façai o mesmo para com eles, para com os empregados, ou seja, pelos mesmos princípios que os servos devem ser justos, amáveis, honestos, respeitosos, devem tomar cuidado de não usar linguagem abusiva, ameaçadora, porque às vezes o poder sobe. Às vezes o patrão ou o gerente, ele tem um certo poder que ele acha que tem, e ele faz do empregado o que ele quer. Tem limite. Graças a Deus que Deus colocou limite. O patrão deve entender que, apesar de ser patrão, ele não deixa de ser um servo de Deus. Olha só, que coisa linda que é isso. Como os princípios de Deus é maravilhoso. É realmente fora de série. Deve ter o mesmo tratamento, respeitoso. O patrão fazendo isso, o tratamento respeitoso, de amável, isso vai produzir uma grande motivação no coração do empregado. Vai fazer com que o empregado seja motivado ainda mais. E ele, consequentemente, vai o quê? Vai produzir mais, vai ser mais eficiente. Ele vai ver e fala: puxa, aqui é demais, né? Mas mesmo se não for assim, ele tem que, o desempenho do funcionário tem que ser esse. Então nós podemos dizer que, né, ele deve tratar com bondade, com respeito, nunca com violência, e nunca tratando com humilhação, se colocando superior, porque Paulo aqui deixou bem claro: e vós, Senhor, de igual modo
ele pareou, houve uma igualdade. E aqui, eu vou ler agora aquele texto que eu disse para vocês que, né, chegou a hora agora de abrir ali, eu vou falar só o versículo 1 do capítulo 4 de Colossenses. A mesma coisa, Paulo fala assim, ó, agora dirigido aos senhores, não é esse o assunto do versículo 9? Então ele fala, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, ou seja, imparcialmente, certos de que também vós tendes Senhor no céu. É verdade que o empregado às vezes tem que ser chamado a atenção, às vezes ele distorce um pouco, mas ele tem que ser feito com justiça, dentro do equilíbrio, é verdade. O patrão não pode deixar à vontade de fazer o que ele quer, né? Tem coisas que ele deve ser chamado, olha, não foi bom que você fez isso, chama sós e tal, né? E eu queria ver o seu bem, uma produção mais produtiva, ver o seu empenho, e você fez isso não foi bom, e chamar a atenção dele em amor, mas isso é importante também, não é só, né? É importante. Muito bem, então aqui ele fala, tratai com equidade, certo que também vós tendes Senhor no céu, ou seja, uma imparcialidade. Muito bem, sabendo que o Senhor está no céu, para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, aqui a gente percebe que as distinções as distinções terrenas, elas desaparecem na presença de Cristo. Tanto o Senhor como o servo prestarão contas a Deus um dia. O patrão que se esquece que tem o Senhor nos céus, ele fracassa em ser um bom patrão sobre a terra. Ele se esquece que tem o Senhor no céu, ele vai fazer ser um péssimo patrão. Agora, eu não queria deixar só esse exemplo, como fizemos ali, o outro, de dizer que o Senhor está vendo tudo. Lembra que nós falamos sobre isso? Mas é só aquela parte negativa. Não, também o outro, que ele está cuidando, protegendo. Aqui é a mesma coisa. O patrão não deve dizer, eu tenho o Senhor no céu, que ele vai fazer essa recepção de pessoa, ele vai me criar. Então, tudo bem, essa é uma verdade. Mas a outra também é importante, saber que o Senhor está no céu e está vendo tudo. Ou seja, o patrão muitas vezes está passando uma hora difícil. A sua empresa está, em momentos como esse que nós estamos passando, uma hora difícil, as coisas não estão indo bem, e ele deve se lembrar que ele tem um Senhor no céu. Para quê? Para poder clamar ao Senhor. Olha só, Senhor, eu tenho essa empresa, eu sou grato a Ti por esse... Mas não está fácil, até para poder pagar os funcionários. Mas o Senhor me dê graça. Uma hora está difícil. Como que fazer nessa hora? Me ajuda. Olha aí, isso é importante também. Então nós temos que sempre equilibrar as coisas. E nós devemos aprender isso, irmãos. Porque a gente só fica com aquela parte. O Senhor está no céu, ele vai ver. Ele vai um dia vai me pegar, vai errar, me perdoa e tal. Mas e o outro lado? Ele está lá, Ele é um Senhor, Ele é bom, Ele é compreensível, Ele é um Pai que conhece as necessidades dos seus filhos, Ele sabe o nosso limite, e Ele entende isso, Ele é que entende, e é Ele que pode todas as coisas. Irmãos, eu quero trazer um outro exemplo aqui, bíblico, que há muitos anos mexeu comigo, e eu lembrei dele. Esses dias preparando o sermão, ele veio no meu coração, e eu queria passar isso para os irmãos, nesse contexto aqui, como um patrão, como um servo fiel. Eu vou citar o texto, é lá em Êxodo, no capítulo 21, eu vou lendo depois do versículo 1 até o versículo 6. Eu vou trabalhar o assunto, você depois em casa quiser anotar, a gente passa para você. Irmãos, existia uma lei acerca dos servos na época. O livro de Êxodo fala isso aqui no capítulo 21. Muito bem. Os escravos hebreus, eles eram comprados pelos seus senhores e eles serviam durante 6 anos, mas no 7º ano ele sairá a forro de graça. O que é forro?
é livre. Ele era livre, então, no 7º ano, ele era livre de graça. Muito bem. E se ele entrou solteiro, ao sair, sairia sozinho, e se era casado, com ele sairia a sua mulher. E aí tem algo aqui interessantíssimo, é isso que eu quero falar para os irmãos, para a igreja nessa manhã. Presta atenção agora, no versículo 5 fala assim: porém, se o escravo expressamente disser, 2 pontos, olha só, que coisa linda que é isso, eu amo meu Senhor. O escravo, se falasse isso, eu amo meu Senhor. Hoje, como um empregado pudesse falar assim, eu amo meu patrão. Que coisa linda que é. O que ele faz? O que ele deveria fazer? Olha só, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos. Não quero sair a fogo. Ele não queria ser livre. Olha só que escravo era esse, porque ele viu alguma coisa diferente no seu servo. Ele amava, ele amou o Senhor. Eu amo meu Senhor. E aí o que ia acontecer com ele? Olha só, no versículo 6 fala assim: então o seu senhor, ou seja, o seu patrão, o levará aos juízes, ou seja, esse é algo público, notório, com testemunha, e o fará chegar à porta ou ombreira, e o seu senhor, lhe furará a olheira com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O que é isso? Uma sovela era um instrumento pontiagudo que era usado para furar. Muito bem. O que é isso? O que aconteceu aqui? Aqui, esse furo na sua orelha era feito que podia dizer que era uma indicação pública de uma escravidão permanente. As pessoas vão ver aquilo, esse era um escravo permanente. Ele fez algo em comum, ele amou aquele senhor. E ele mesmo, por livre e espontânea vontade, ele achou melhor ficar e não sair a fogo. O que nós lembramos disso? Primeiro, no natural, nós podemos dizer assim, hoje, um empregado que fala, eu amo meu Senhor, por quê? Porque ele viu algo diferente naquele Senhor. E ele vai servir agora. Como é que vai ser esse serviço? De boa qualidade. Porque ele viu algo diferente no seu patrão. Ele vai servir, isso não naturalmente falando, e ele vai mesmo, realmente, ele não vai querer sair daquela empresa, ele vai contar quem que é, ou que empresa legal, o meu patrão é impressionante e tal, ele vai contar essas coisas, essas boas novas, O patrão vai ficar realmente muito contente com isso, e o funcionário mais ainda, Muito bem. Ele vai trabalhar com alegria, a produção vai ser muito mais, E se nós olharmos de uma maneira espiritual, como é que nós podemos dizer? Eu pensei num texto lá de 1 João, no capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor nosso por Cristo ecoou, Ele veio dele e volta para Ele. Então nós podemos pensar sem medo de errar. Por que esse servo amou aquele Senhor? Porque ele viu primeiro ele viu algo em comum, chamou atenção, e ele tomou uma decisão que ele ia ficar ali, que ele não ia sair mais. Porque a maioria, olha só, então não são todos mais, eles queriam sair, não via a hora de se livre, e aqui ele queria continuar servindo. Então é isso que Deus fez conosco um dia. Nós éramos escravos da servidão do mundo. Nós estávamos à mercê desse mundo da carne, fazendo o que vinha no nosso pensamento, de acordo com o curso desse mundo. E um dia Deus veio, foi um dia tão especial, Ele mudou o nosso coração. E hoje nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. E nós queremos continuar servindo Ele por toda a nossa vida, agradando Ele de todo o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nos capacita a isso. Que a palavra de Deus nos dê o norte, nos dê realmente uma direção, para que permaneçamos firmes nisso. Em nome de Jesus. Eu queria terminar fazendo uma conclusão, uma aplicação sobre isso, sobre esse assunto.
Primeiramente, eu queria falar sobre aos empregados, aos dirigir aos funcionários, aos empregados. E tem um texto firmado na palavra de Deus, lá em Tito, no capítulo 2 de Tito. E agora eu gostaria que você pudesse acompanhar aí na sua Bíblia. Tito 2, versículo 9 e 10. Diz assim, preste atenção. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Olha só, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui nós estamos falando de funcionário, de empregado, enfim. Olha só o que é isso aqui, o que Paulo está falando aqui? Isso tudo, no versículo 10, é de uma prova de fidelidade, a fim de ornar. O que é esse ornar aqui? Esse ornar seria embelezar mesmo, seria o comportamento de refletir positivamente o Evangelho. Ele ia embelezar o Evangelho por suas atitudes, em todas as coisas, ou seja, a doutrina de Deus, nosso Salvador, ia ser glorificada, através do seu empenho, do seu testemunho, ali no seu serviço. Isso é importante. Então, agora dirigindo aos patrões, uma aplicação aqui no capítulo 5 de Tiago. Eu achei muito forte isso, mas é assim mesmo que Deus é, graças a Deus por isso. Capítulo 5, eu vou ler, só o versículo 4, diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, aqui mostra que os seus patrões negligenciaram o salário, né, daqueles que iam colher os campos, iam fazer a colheita, e foi retido como fraude, e eles estão clamando, e esse clamor dos ceifeiros penetraram até os ouvidos de quem? Do Senhor dos Exércitos. É sério? É seríssimo. Esse texto, ele é oriundo lá de Deuteronômio. Olha o que o texto de Deuteronômio, depois você marca aí, você lê lá em casa, olha o que ele fala lá em Deuteronômio 24, capítulo 24, no versículo 15. Olha só, ele começa assim: no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Olha só o que ele diz lá em Deuteronômio, é que no seu dia, naquele dia que foi combinado, ele deve receber, antes do pôr do sol. Essa deve ser a atitude do patrão, e ele explica aqui por quê. Então é algo muito importante, muito sério, né? E é assim, e graças a Deus por isso. E eu queria fazer uma conclusão, lendo o texto de Gálatas, no capítulo 6 de Gálatas. Ali tem algo muito maravilhoso, eu diria. Eu também gostaria que você acompanhasse a leitura aí, Gálatas no capítulo 6. Olha o que Paulo fala ali, no capítulo 6 de Gálatas, do versículo 14 e o versículo 15 apenas. Olha só, Paulo fala assim, aqui o assunto é sobre gloriar na cruz de Cristo, e ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-se, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O que Paulo está falando aí? Presta atenção, Paulo está dizendo, vou ler o 15 também: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Ou seja, nem circuncisão, nem incircuncisão é coisa alguma, mas o que ele diz? Mas o ser uma nova criatura. Ou seja, o que é mais de tudo? O que é mais de todas as coisas? É o ser uma criatura, ser uma nova criatura. Então o que Paulo está dizendo no versículo 4?
Ele está dizendo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que ele está dizendo? Que entre ele e o mundo existe uma cruz. E nós também temos que ver assim, entre nós e o mundo tem uma cruz. Nós não podemos nos relacionar com o mundo e ficar sossegado e viver os conceitos do mundo. Existe uma cruz. Nós temos que ser um povo diferente. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura. E por sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, os funcionários vão ter condições de cumprir todos esses princípios. E não só isso, eu diria mais, que um funcionário, um patrão, enfim, qualquer pessoa, como nova criatura, ele pode viver debaixo de qualquer situação, ou até mais, debaixo de qualquer regime, se ele é uma nova criatura. Cristo capacita para isso. Situações difíceis, mas irmão, um exemplo que nós demos aqui bíblico, aquele servo, aquele escravo, naquela situação tão difícil, ele amou o seu Senhor, e ele se entregou por ele, ou seja, ele quis continuar ali servindo. José foi o que foi, passou hora difícil, mas ele foi fiel. Ele não queria aquele prazer que passa rápido, queria manchar a glória do Senhor. Que nós saibamos viver para a glória do Senhor, com todos esses exemplos. Irmãos, vocês perceberam que Paulo começou a tratar desse assunto conjugais, ele foi para os pais e filhos, depois ele vem para empregados e patrões, e é importante que você tenha esse princípio por todos os segmentos da vida, que nós sejamos cheios do Espírito Santo a todos os dias da nossa vida, para que vivamos para a glória do Senhor, uma vida que glorifique e honre o nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Pai, graças nós te damos, porque o Senhor nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus, e isso é maravilhoso, Senhor. Nossa mente não alcança o valor, a imensidão disso, mas que nós tenhamos fé para continuar a cada dia mais caminhando aqui nesse mundo perverso, mas olhando para o Senhor, uma vida de santidade que honre e glorifique o teu nome. Somos limitados, sim, mas nós temos o Senhor, o nosso patrão, o nosso Deus, e nós queremos submeter a Ti por toda a nossa vida. Nos ajuda, que o Teu Espírito Santo, que é um espírito de poder, de amor, de moderação, nos ajude a isso, que vivamos dentro da Tua Palavra, que a Bíblia seja o nosso referencial. Não deixa nós sermos contaminados pelo mundo, porque entre nós e o mundo existe uma cruz, e graças a Deus por isso. Que a igreja saiba e continue vivendo uma vida que glorifique o Senhor. Continua fortalecendo a Tua igreja nesses dias tão difíceis. Continua consolando a Tua igreja, Senhor, dando graça mesmo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, por amor do Teu nome. Nós bendizemos a Ti nessa manhã, pelo Teu Espírito Santo, a palavra que foi dita aqui. A honra e a glória dada ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Leva em paz a Tua igreja e seja uma semana de glória, uma vida que glorifique o Senhor, a cada vida aqui. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que realmente se volte para Ti, deseja ser salvo. E aqueles que são salvos, continue firme no Senhor. Assim nós oramos agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.